história da África, cinema na história da África. Só um minuto. Bom, né? calma aí, deixa eu começar a gravar de fato, ainda está demorando. E melhorou muito aí o seu som depois que você ligou o microfone. Pois é, essa era a ideia, melhor. porque vou competir aqui com os ruídos do entorno. Então, a ideia desse encontro hoje, né, enfim, que é um encontro aqui desse grupo, do qual eu me orgulho de fazer parte, do Anansi Gefada, e é um pouco trazer, eu vou apresentar algumas breves reflexões sobre o cinema e história da África, o cinema na história da África, e, em especial, né, sobre como o cinema ele é fonte, ao mesmo tempo que ele é fonte para estudo da história africana, ele é um produto da história africana. Né? Ele surge dessa história, dos embates dessa história, dos andamentos que essa história vive, constrói e tem. Né? Depois nós, pelo que eu entendi da programação anunciada, a gente vai assistir ao filme do Ousmane Sembene, e em seguida Janaína Oliveira, que é uma pesquisadora, uma curadora de cinema africano e de cinema negro brasileiro, enfim, hoje em dia eu poderia dizer, sem medo de errar, que é um dos maiores nomes no Brasil, né? Em termos da produção, da reflexão sobre cinema africano, reconhecida internacionalmente. O currículo da Janaína é um currículo impressionante, né? A Janaína é aquela pesquisadora, curadora, né, que tem experiência internacional, enfim, não só na Europa, como no continente africano, e é organizadora de mostras de cinema africano e negro brasileiro em diversas oportunidades. Vai ser uma maravilha poder tê-la aqui. Né? Vou começar, então, como eu anunciei, né, apresentando essas minhas reflexões iniciais. Então, reflexões iniciais que partem do objeto, né, do produto audiovisual que mais geral, que é o tema desse encontro, é o cinema. Né? O cinema, como nós sabemos, cinema é magia, cinema produz fascínio, produz encantamento. Cinema também é registro, é documento, é fonte. E cinema também é discurso e representação. Então, como objeto de interesse de estudiosos da história, de historiadores, de professores de história, o cinema pode ser abordado em todos esses campos. E cinema também é material para ensino-aprendizagem de história. E eu deixei esse também por último, não por sua menor importância, mas por sua grande importância e a especificidade que esse produto audiovisual traz para o ensino de história, o ensino de história africana em especial. Então, vou falar um pouco do geral e depois partir para esses temas em particular. O cinema africano, né, ele vem, hoje em dia, e eu vou começar do presente para depois voltar, né? O cinema africano vem, hoje em dia, se tornando uma grande chave para se questionar não apenas as versões e as produções estereotipadas sobre a história do continente africano e seus habitantes, como o cinema africano hoje também coloca, assim como a arte africana colocou, né, e ainda coloca em outros tempos e hoje, assim como a literatura africana. E aí, quando eu falo da literatura, eu estou me referindo não apenas à literatura escrita, mas à oralitura africana, essa literatura permeada, né, e relacionada com a oralidade, e aquela que é produzida na oralidade, ou seja, assim como arte, assim como a literatura, a oralitura africana, o cinema africano ele é um grande instrumento na luta contra esses estereótipos, contra as malversações patrocinados e explicados pelo racismo que têm sido produzidas acerca da história africana e seus habitantes. Então, o cinema
em síntese, ele é uma arma de luta antirracista. Ele é uma arma de luta antirracista no nosso país hoje, o cinema africano sendo bem colocado e sendo divulgado, né? Ele pode e deve servir como um combate a uma série de visões equivocadas que se tem sobre a África e sobre seus habitantes, e, ao mesmo tempo, ele é um produto de arte cinematográfica, ele é um produto das culturas africanas, que vai nos permitir perceber, olhar essas culturas africanas na sua rica, imensa e vibrante diversidade. Tudo isso a gente tem como formas quase que clássicas de encarar o próprio cinema, mas que, no caso africano, ou seja, essa ideia de ser um produto, né, que permite olhar essa diversidade, nós temos como formas visíveis e perceptíveis que poderiam se adequar a outras realidades. Mas a primeira grande entendimento ou função desse cinema africano que eu trouxe aqui é que coloca ele num lugar de especificidade. Visto a partir da realidade brasileira e visto a partir de realidades internacionais, esse cinema também é um campo importantíssimo de expressão, de afirmação da humanidade, da criatividade, da capacidade de criação, da ciência, do conhecimento, da beleza, da sabedoria, né? E da inteligência de africanos e africanas no seu conjunto. Então, quando o cinema africano vai pautar questões que sequer haviam passado pela cabeça de cineastas e produtores em outras partes do mundo, vai estar fazendo a semelhança do que a arte africana fez e pautou para a arte contemporânea, e vai fazer o que a musicalidade africana fez e pautou para a música no mundo, né? Talvez com menos evidência, porque a música tem outras formas de se espalhar, muito mais simples do que o cinema, mas ainda assim, com esse dado de inovação, com esse dado de levar o particular, o local, o próprio a África, na sua expressão profundamente, né, humana e diversa, que atinge e que pode atingir e ser percebido, né, como questão por diferentes grupos humanos em outras partes do planeta. Então, é isso. O cinema africano vai pautar questões que são questões para o mundo, e não apenas questões que vão dizer respeito ao continente africano. Isso tudo porque eu disse que eu começaria do presente para voltar ao passado, né? Então, estou colocando essa importância do cinema africano hoje no mundo, e eu estou falando desse cinema africano no singular, usando a expressão no singular, mas deixando já muito bem estabelecido aqui, né? Como dizem, né? Como se diz hoje em dia, já escurecendo bem, que isso quer dizer que estou falando do cinema africano no singular por uma questão do uso do termo, assim como utilizamos, né, no título do encontro, sabendo que são vários cinemas, né, que são cinemas que correspondem não só a modos de produzir cinema dos países africanos diferentes entre si, como também nos próprios países são vários cinemas, várias linhas cinematográficas, várias opções de escolas de cinema diferentes no tempo, no espaço e nas localidades. Então, a gente está falando de tão diversa quanto são as culturas africanas, são os cinemas africanos. Vamos encontrar elementos em comum? Vamos, e eu vou em busca deles, porque, afinal de contas, essa conversa é só uma conversa inicial, então eu vou estabelecer linhas de análise que podem ser vistas a partir dessas diferentes realidades, mas eu quis deixar logo bem estabelecido que estamos falando de muitas e diferentes realidades problemáticas, questões
trazidos por cineastas de diferentes países e regiões de países do continente africano. Então, eu comecei dizendo que o cinema é fascinante, ele é mágico, ele produz essa sensação única, né, de nos transportar para diferentes lugares, para diferentes tempos, assim como a literatura, né, a música também, mas por meio da imagem, o cinema faz essa condução de uma forma única, de uma forma muito imediata, né? Hoje em dia, que nós vivemos em sociedades altamente marcadas pela imagem, sabemos como e quão importante é o impacto da imagem nas nossas maneiras de pensar, de agir e de nos manifestarmos, né? Já se disse hoje, quando muitas pessoas dizem nunca se houve tantos episódios de violência racista no Brasil ou no mundo. Não é que nunca se houve tanto, sempre houve muito, infelizmente. Nós vivemos num país cujo eixo definidor é a violência, o racismo, enfim, como elementos indissociáveis. O que acontece é que hoje é filmado. Então, o ser filmado, o aparecer aquela imagem em movimento, reproduzindo, ainda que dentro de um determinado ângulo, com recorte, né, a partir de um ponto de vista, tudo isso que compõe, né, o olhar do filme, essas cenas hoje elas vão produzir um impacto muito maior, não apenas por serem gravadas, né, serem filmadas, como por serem disseminadas por os meios contemporâneos de divulgação de imagens em movimento. Então, a gente está falando do cinema como esse instrumento, né? E essa produção fascinante, mágica, encantadora, né? Criadora de ideias e de reflexões, né? E também como um discurso, né? Esse cinema é um discurso, ele é uma representação da realidade. E isso tem a ver não só com o ponto de vista da filmagem, com o ângulo da câmera, com a luz que incide sobre os rostos, né? E sobre o cenário, mas também com a representação, com a ideia. Qual é a ideia, né, de África quais são as ideias de África que vão estar presentes nos cinemas africanos? Por isso, o cinema também e é para nós, historiadores, registro, fonte, documento para análise e para estudo das realidades históricas. Aí, evidentemente, isso nós todos sabemos, mas sempre vale a pena, né, revisitar o que pode ser aparentemente óbvio. Nós estamos falando do cinema, estamos falando de uma representação da realidade, né? Nem mesmo o documentário pode ser visto como tudo verdade. Até o título daquele festival de documentários nacional é Tudo Verdade, colocando, né? Sem colocar, mas colocando por interrogação, nos remete a isso. Então, estamos esse cinema como essa representação dessa África, como essa forma de apresentar a vida, a sociedade, as realidades do continente africano. Ok, visto isso, vamos olhar um pouco da história, né? Se marca o nascimento do cinema africano no imediato pós-independência. Alguns colocariam um pouquinho antes do grande ano de 1960, aquele ano em que 17, né, países africanos, se não são 17, me corrija aí, Carlos Franco, mas eu acho que são. Em algum lugar eu li isso, mas, enfim, 17 países africanos alcançaram a independência. Momentos um pouco antes, houve alguns, o caso de Gana, né, o famoso caso de Gana, que foi o primeiro, e, posteriormente, outros. O que a gente tem ali nesse nascimento para o mundo, para o Conselho de Nações, né, para o conjunto de nações do mundo desses países africanos, né? Nós temos a questão política, evidentemente, que isso representou o impacto da chegada desses países africanos no cenário mundial,
E para esses países africanos, o enorme desafio de construção das suas nações, das suas identidades como países. Então, não vou me alongar aqui, porque já existe bastante número grande de estudos sobre isso, não é o nosso objeto agora, mas trouxe esse contexto, essa conjuntura, para dizer que o nascimento do cinema africano, tal como ele é entendido, ele está dentro desse projeto de construção das nacionalidades, das nações, das identidades africanas no seu início. Então, já nos anos... Isso na década de 60 do século XX, né? Então, esse desafio já sabe, né? Ou seja, aqueles que estão enfrentando esse desafio já sabem que o cinema é uma arma, é um instrumento para, nesse processo de construção das identidades, das imagens, autoimagens e as imagens para o exterior do que são aquelas nascentes nações africanas, né? Aquelas nações africanas que estão nascendo para o mundo, né? Dentro delas, povos, grupos, né? Carregam diferentes projetos, né? para aquela construção, e esses grupos vão estar presentes, alguns deles, na produção cinematográfica. Um dos marcos iniciais desse início do cinema africano, nada mais, nada menos que é o nosso ancestral fundador, que hoje é o tema do encontro, Ousmane Sembène. Ousmane Sembène produz aquele que é considerado um dos primeiros filmes africanos, né? Uma produção de 1962. Essa produção de Ousmane Sembène é uma daquelas que vai nos fazer lembrar, né? Justamente esses embates que o cinema africano nasce vivendo. Bom, primeiro, deixa eu só fazer uma nota de rodapé aqui. Me avise, por favor, professor Carlos Franco Liberato, quando eu estiver já próximo do meu tempo de encerrar. Vou fazer uma nota de rodapé que é assim. O que a gente não tinha cinema na África antes da independência? Essa é a nota de rodapé que eu quero fazer. Tinha. Você vai ter uma produção colonial de filmes, que é uma produção colonial, não é nada desprezível, aliás, é um material riquíssimo para se estudar o período, não só o período colonial, mas como olhar produzido nesse período colonial, e nessas produções coloniais sobre a vida, sobre a organização política, sobre as sociedades africanas, alguns profissionais africanos participam, como funcionários até do próprio governo colonial. Então, a gente vai ter aí, não é só um cinema colonial, a gente vai ter um antes desse cinema africano, né? Vamos dizer assim, nacional, próprio, não vinculado a metrópoles, né? A gente vai ter uma série de produções locais, patrocinadas por governos coloniais, em grande medida, nas quais alguns jovens africanos e alguns não tão jovens vão se formar, vão aprender a fazer cinema. E nessas produções, ainda que, repito, né, evidentemente marcadas por um discurso colonialista, por um olhar colonialista, esses agentes africanos vão imprimir as suas miradas, né? Então, a gente vai poder ver nesse cinema produzido na era colonial tomadas, né, imagens de rostos, de cenas que a gente vai dizer, mas o que o europeu estava querendo quando ele fez essa tomada, essa imagem? Porque muitas vezes não era o europeu que estava fazendo aquela tomada, aquela imagem. Então, a gente tem que ver, né, aquilo que a gente vai chamar no conceito da Mary Louise Pratt, né, de zona de contato, naquele espaço da zona de contato, enfim, a possibilidade do colonizado produzir sobre
o discurso do colonizador, ou impregnar o discurso do colonizador com suas questões. Então, fiz essa enorme nota de rodapé para lembrar que o marco fundador, né, 62, com os Mani Sembene, né, com a Garota Negra, ele não vai ser, não vai nascer do nada, né? Então, a gente tem uma história de uma experiência que é colonial, porém que não é construída sobre terra arrasada, né? Para lembrar aquilo que nós já sabemos, que os africanos e africanas, assim como não apenas sob o regime colonialista, como mesmo sob o regime da escravidão, sempre resistiram, atuaram, imprimiram as suas questões a despeito de toda a violência que estavam submetidos. Então, a gente vai ter essa produção desse cinema africano se iniciando, né, nesse 62 dos Mani Sembene, né, e que depois teremos outros episódios e outras questões, né, a serem colocadas, né, enfim, os festivais de arte africano, né, festivais de arte africana vão contemplar esses cinemas e todo o esforço africano por se afirmar perante o mundo e perante eles próprios. Eu diria, e aí sem medo de errar, que o nascimento do cinema africano ele corre para a passo com a busca, esse nascimento desse cinema africano produzido em África por africanos, né? Produzido, eu não diria, mas realizado, né? Dirigido em África por africanos, que muitas vezes as produções são coproduções com verbas de financiadores estrangeiros, mas esse cinema africano ele vai correr para e passo com a produção de uma história africana por historiadores majoritariamente africanos ou, pelo menos, com suas pesquisas realizadas em África e em diálogo com intelectuais africanos, né? Então, a gente pode dizer assim, ao mesmo tempo em que a preocupação entre a pesquisa, a produção, né, e a escrita de uma história africana que fosse própria, que fosse uma história que questionasse o eurocentrismo, que questionasse o racismo, que questionasse essas visões estereotipadas e deturpadas, né, construídas sobre a África, que, ao mesmo tempo que se produzia essa história, se estava produzindo um cinema que buscava essa mesma afirmação local e mundial, né? Era importante para os países africanos. 5 minutos. Obrigada. E era importante também para o lugar da África no cenário mundo, né? Então, a gente vai ter esses dados, que são dados fundamentais. E aí eu vou colocar, já caminhando para finalizar mesmo, né? Enfim, esse entrelace entre o cinema africano e a construção das nações africanas e da afirmação internacional dessas culturas e dessas formas de ver o mundo, corre também junto com a discussão local sobre a maneira de fazer cinema. E o cinema africano ele vai nascer, e os Mani Sembene é um exemplo disso muito evidente, isso quem vai dizer muito melhor que eu é Janaína, mas, enfim, ele nasce desse debate, mas, ao mesmo tempo, desse entrelace entre a tradição oral e o cinema. Que esse é um dado que o cinema africano ele traz de uma maneira muito forte. É a relação com a produção de conhecimento, de narrativas e de literatura, a oralitura, pela tradição oral, pela oralidade. Mais do que pela tradição oral, pela oralidade. Então, esse cinema é um cinema que vai ter, nessas formas de falar e de contar a história, né, e de transmitir essa história, um aliado e, ao mesmo tempo, um problema.
né? Porque esse cinema ele vai querer, né, em determinado momento, né, transpor para a tela aquilo que se vive vamos dizer assim, num espetáculo, e aí eu não estou tomando espetáculo apenas como um espetáculo, digamos assim, como um produto cultural vendável, mas um espetáculo em termos de uma performance, melhor dizendo, né? Então, muitas vezes esse cinema vai ter que se ver com as dificuldades em colocar a performance que é realizada numa apresentação oral de contação de história, de relato de um evento, ou mesmo de dramatização do evento, colocar isso na tela, né? A linguagem cinematográfica vai ter outras exigências, mas, ao mesmo tempo, a cultura local vai ter exigências, ou seja, vai desejar, vai demandar a presença dessa oralidade e dessa marca da oralidade no cinema africano. Para finalizar, eu diria que, né, para finalizar, a gente está começando uma discussão e vai vir a Janaína, que vai torná-la muito mais densa, certamente. A gente não pode deixar de lembrar, né? A gente precisa lembrar que contar histórias é uma arte há muito tempo cultivada em África, né? Contar histórias. E contar histórias tem funções pedagógicas, tem funções educativas, né? Contar histórias tem funções de construção de identidade, de construção de visão de mundo e de autoimagem. Contar histórias tem função de entretenimento, contar histórias tem função ritual, porque é a partir do conhecimento das histórias que as pessoas também se percebem como parte de algo muito maior. Então, o cinema africano ele foi, desde o início, desafiado com essa importância, né, da contação de histórias. Ao trazer o cinema africano para as salas de aula, o professor de história, né, deve ter isso em mente, né, enfim. E eu sugiro veementemente que a gente não trabalhe apenas o cinema africano como digamos assim, uma ilustração, um demonstrativo de um determinado momento de um contexto da história africana, mas sim como uma maneira de mostrar-se ao mundo, né, a partir dessas bases de uma longa tradição, né, de uma escrita da história que não é pela produção escrita. Então, é um pouco nesse caminho e ficamos aí para conversarmos. E eu acho que os Mani Sembene vai nos trazer muitas e maravilhosas ideias para seguirmos pensando aí. É isso, gente. Obrigada, professora Mônica. É emocionante, né? Sentir essa força desse griot, né? Esse olhar para o cinema africano dentro dessa perspectiva de narrativas. O Osman Sembene, para mim, é um gênio. Muito feliz assim, com essa grande audiência, esse interesse, né? Muito obrigada por trazer aprofundar tanto, né? Essa importância de estarmos aqui olhando para essa produção já antiga, mas como documento histórico, né? Como voz. Obrigada. Professor Liberato, gostaria de falar alguma coisa? De sentar? Não, agradecer à professora Mônica aí, realmente uma abordagem muito interessante, dá para ver que sabe do que está falando, e espero que também participe dos nossos próximos encontros, né? Que a gente, eu sei que a sua que é difícil isso, mas quando puder vir aqui, ou seja, vai ser esse mês todo, até a primeira semana de maio, se não me engano, e sempre que puder vir, venha mesmo, apesar das agendas tão lotadas aí.
Agradeço muito e realmente aprendi muito com essa pequena fala aí. Se dependesse de mim, como fã incondicional, a gente passaria aqui muito mais tempo, né? Mas eu acho que a gente poderia passar agora para o filme para a gente ver, tá bom, para assistir o filme e continuar o debate aí mais tarde com a professora Janaína, né? Isso. Teremos muito tempo, né? A mostra longa, né? A gente vai estar aqui reunido, então tragam também as reflexões de vocês para partilharem no final desse e dos outros encontros. Então, eu vou interromper a gravação aqui, pessoal. Lembrando que os filmes eles encontram no Blackflix, uma plataforma independente de cinema negro.